Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. No último dia do ano, um alerta. A variante mais contagiosa do coronavírus chegou ao Brasil. Uma situação assombrosa. Hospitais de Manaus voltam a precisar de contêineres para os corpos de vítimas. E nada disso inibe a imprudência dos que se recusam a enxergar a realidade. As festas oficiais, agregadoras de multidões, são adaptadas ou canceladas em todos os continentes no Réveillon. E o piloto heptacampeão mundial Lewis Hamilton finalmente torna-se cavaleiro da rainha da Inglaterra. O Jornal Nacional está começando. O Brasil também já registrou a presença da variante do coronavírus detectada primeiro no Reino Unido. É uma linhagem mais contagiosa. A nova cepa do coronavírus foi encontrada em 2 exames feitos em São Paulo nos dias 21 e 22 desse mês. As amostras foram colhidas pelo laboratório DASA. O Instituto de Medicina Tropical da USP fez o sequenciamento genético e identificou que é da mesma linhagem encontrada na Inglaterra. As amostras também foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para confirmação. O resultado sai em 48 horas. As 2 pessoas infectadas não se conhecem. Uma delas é uma mulher que não viajou para o exterior recentemente, mas recebeu a visita de parentes que moram na Inglaterra. Sobre o segundo infectado, não há informações por enquanto. O laboratório não conseguiu fazer contato com o paciente nem pelo telefone, nem pelo e-mail informados na ficha do exame. O coordenador de pesquisa e desenvolvimento do laboratório DASA explicou que só foi possível detectar a variante aqui no Brasil porque foi feito um teste que coleta a saliva, a mesma técnica usada no exame que encontrou a variação no Reino Unido. A partir da semana que vem, a gente vai começar a aplicar ele em grande escala. Então, vou poder contribuir no sentido de dizer se a gente está vendo no Brasil o mesmo fenômeno que eles viram na Inglaterra, ou seja, que os novos casos têm um aumento, uma predominância dessa linhagem B117. O pesquisador acredita que já existam outros casos dessa cepa no Brasil e explica que essa variante não é detectada pelo exame que usa um cotonete no nariz, feito com mais frequência por aqui. Os vírus são organismos que sofrem mutações o tempo todo. O coronavírus, por exemplo, tem mais de 800 variações catalogadas. Elas podem acontecer em qualquer parte. Os estudos feitos na Inglaterra mostraram que a nova variante sofreu 8 modificações apenas na proteína S, chamada de spike. É exatamente essa proteína que o vírus usa para se conectar às células humanas, como se fosse uma chave que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Já instalado no organismo, o coronavírus se multiplica com muita rapidez, sugando a energia da célula. A nova variante apresenta evidências de maior contágio. Em novembro, era encontrada em 20% dos novos casos no Reino Unido. Um mês depois, já era responsável por 60% das novas infecções lá. E já foi detectada em 17 países. Mas os pesquisadores afirmam que, por enquanto, não existe nenhuma evidência de que essa mutação atrapalhe a proteção dada pelas vacinas em fase final de estudos e que já começaram a ser aplicadas em mais de 40 países. Também não há qualquer indicação de que a nova cepa do coronavírus seja mais grave. Não tem uma letalidade maior as pessoas infectadas por essa cepa do que as infectadas pelas demais. Mas o fato de transmitir mais é preocupante, porque quanto maior o número de pessoas infectadas, maior o risco das pessoas desenvolverem um quadro mais grave. Então, ela não é diretamente aumenta a letalidade, mas indiretamente por aumentar o número de pessoas infectadas. O Ministério da Saúde declarou que recebeu a notificação do laboratório DASA e que acompanha o caso. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo afirmou que já localizou e está monitorando os 2 pacientes que testaram positivo. O governo do Amazonas começou a instalar câmaras frigoríficas nos hospitais públicos para abrigar corpos de vítimas da Covid. O Hospital Estadual 28 de Agosto foi o primeiro a receber a câmara frigorífica, que irá acondicionar apenas corpos de mortos pela Covid.
Não há mais espaço no necrotério. Em abril e maio, durante o pico da pandemia, o governo também colocou câmaras frigoríficas nos hospitais. Cliciane estava desesperada. A mãe dela foi operada para retirar o passo e descobriu que está com Covid. Para impedir a proliferação do vírus, está proibida a presença de acompanhantes no hospital. Agora todo mundo desceu, falaram que iam colocar mais enfermeiros para tomar de conta, mas eles não têm condições de fazer isso. Não é porque eles não querem, porque eles não têm, é muita gente. É um andar inteiro para tomar de conta. Aí a gente desce e tem agora um contêiner aqui para começar a pegar as pessoas que morrem. O uso de câmaras frigoríficas faz parte da 4ª fase de um plano do governo do Amazonas para conter o avanço da Covid. São 5 etapas. A última, se o número de casos continuar aumentando, prevê que todos os hospitais de Manaus atenderão apenas pacientes com a doença. À tarde, o Hospital João Lúcio, de referência para doentes de Covid, também passou a ter uma câmara frigorífica. Neste outro hospital, Francisco chegou carregado pelos parentes porque não conseguia mais respirar. Ele passou a noite em um pronto-socorro. O que é que custa atender meu irmão? Não custa nada. Passei uma noite todinha, não resolver. É só injeção não resolve. O governo mandou colocar contêineres no Hospital Estadual Platão Araújo para abrigar o trabalho administrativo. As salas da administração foram transformadas em enfermarias. Vamos implantar leitos clínicos de UTI onde houver possibilidade para utilizar ao máximo a capacidade instalada da rede de saúde. Por causa do aumento de casos, a Secretaria de Saúde do Amazonas ampliou o número de leitos nos hospitais para pacientes de Covid. Isso fez a taxa de ocupação cair de 92% para 85%. Já a rede de hospitais particulares está com 98% de leitos ocupados. Esta semana, o Amazonas recebeu 50 respiradores do governo federal. Nós temos um aumento significativo de casos e é uma explosão de casos. E a gente corre o risco de chegar em algum momento em que a gente não tenha leito para colocar os pacientes. No Rio de Janeiro, 199 pessoas com Covid estão esperando vaga para internação. Você já viu essa situação ao longo do ano em outras cidades brasileiras. É muita gente doente para pouco leito de hospital. Famílias de mais de 14 mil pessoas perderam alguém para o coronavírus em 2020 na cidade do Rio. Foi uma tragédia e ainda é uma tragédia. E se depender de uma parte dos cariocas, tão cedo não vai passar. Do alto, um ponto chama atenção na faixa de areia em Ipanema. Várias pessoas aglomeradas. Esse mesmo lugar ontem ficou assim. Olha como está a praia. Simplesmente lotada uma hora dessa. A cena confunde a gente. É mesmo de ontem à noite? Ou de festas que aconteceram em réveillons passados? O encontro clandestino, sem respeito a qualquer norma sanitária, recebeu a visita da polícia. Mas a multidão só mudou de lugar e passou a ocupar o calçadão. Na areia ficaram mais marcas da falta de civilidade. Em Santa Teresa, região central do Rio, um grupo alugou esta mansão para uma balada com DJs. Todo mundo dançou juntinho em volta da piscina por mais de 5 horas, até que a vizinhança chamou a PM. Um dos convidados tentou evitar o fim da festa, deu carteirada e discutiu com os policiais. Era o major dos bombeiros, Victor Ferreira dos Anjos, que agora está detido no quartel. As aglomerações brotam em volta dos bares da Zona Sul e atraem mais adeptos na boemia tradicional da Lapa. A movimentação nesta rua, na Barra da Tijuca, indignou uma moradora. Olha isso, parece carnaval. E você não vê ninguém com máscara, não. A farra, que não mede consequências, avança pela madrugada até o nascer do sol. Nas tendas coloridas da zona norte do Rio, o baile ferve e o vírus faz a festa. A cidade maravilhosa ganhou fama no mundo com a alegria das festas que atraem multidões. Mas esta insistência em ignorar as normas para evitar o contágio da Covid-19 já trouxe terríveis consequências. Só na capital, mais de 14 mil mortes. E entre os estados com a maior taxa de mortalidade do país, o Rio de Janeiro hoje ocupa a primeira posição. Na capital, a taxa de ocupação de UTI está altíssima,
chega a 93%. Enquanto isso, o Hospital de Campanha do Rio Centro, o único que ainda funciona no estado, teve a capacidade reduzida. Hoje, mais equipamentos foram retirados. O hospital não recebe novos pacientes há 8 dias. Você tem 3, 4, 5 totalmente desmontada e a clínica médica também já está sendo desmontada também. Estamos desmontando o hospital todo já. A Prefeitura do Rio voltou a declarar que não há nenhuma intenção de fechar ou desmobilizar o Hospital de Campanha do Rio Centro e informou que intensificou a fiscalização de festas hoje. Esse mantra repetido pelos profissionais de saúde, pelas autoridades públicas responsáveis, pela imprensa, de que é preciso evitar aglomerações, tem um fundamento científico, não é só uma questão de natureza moral, não. É claro que seria imoral uma banda de música ou um DJ, de repente, invadir a UTI de um hospital cheio de doente. Claro, mas muito pior do que isso. Seria um atentado contra a saúde de todo mundo. Essas aglomerações também são um atentado que os médicos estão implorando para ser evitado nesse fim de ano. O Sidney e 13 amigos foram a uma casa de shows em Belém, no Pará, um mês atrás. No momento que a banda entrou, aglomerou em frente ao palco. Os primeiros sintomas da Covid-19 apareceram 4 dias depois. Me arrependo, porque eu poderia ter transmitido o vírus para os meus pais, né? Enfim, poderia ter acontecido o pior. A Patrícia vive em Muriaé, Minas Gerais, e se contaminou na ceia de Natal, que reuniu 10 pessoas da família. A gente estava ouvindo todos os dias falando dos riscos, né, das reuniões familiares, que com certeza o número de casos iria aumentar, mas a gente sempre tem aquela coisa, não, com a gente não vai acontecer, né, só a gente, só pessoa de casa, tá todo mundo tendo cuidado. Então, assim, eu me arrependi muito. Na família da Kátia, em São Caetano, na Grande São Paulo, foi mais grave. O marido dela está internado faz uma semana. Eu me vi, assim, com medo da velocidade que se tornou. E, na verdade, você não sabe o que faz. Preocupados com o expressivo aumento de casos, internações e mortes nesse fim de ano, os médicos da Sociedade Paulista de Infectologia fazem um apelo. Eles ficaram assustados com o descaso das pessoas durante o Natal, que se aglomeraram no comércio e em confraternizações. E pedem, urgentemente, uma mudança de atitude. Nossos hospitais estão lotados, nossos médicos e enfermeiros esgotados após um ano de trabalho duro. Os infectologistas da linha de frente alertam que têm observado cada vez mais eventos de superdisseminação, em que uma ceia, um churrasco, uma confraternização em família geram dezenas de casos e diversas mortes. Nenhum ambiente é seguro. Por mais que a gente tome cuidados, o máximo que a gente consegue fazer é diminuir risco. E esse ano a recomendação, infelizmente, é de que a gente não esteja juntos. Mas a recompensa ela é grande, né? Nós passando por essa fase crítica, nós teremos a vida pela frente e muitas outras datas para comemorar. Nesse momento, a maior prova de amor que a gente pode dar aos nossos familiares, principalmente aqueles que fazem parte dos grupos de maior vulnerabilidade, é nos mantermos afastados. Os 20 especialistas do Comitê de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo também fizeram um apelo. Na Carta pela Vida, destacam que o total de novos casos de coronavírus registrados neste mês já é 6 vezes maior do que a soma dos 3 primeiros meses da pandemia. E por isso, festas, encontros sociais e aglomerações devem ser evitados neste momento. Quem teve que encarar o vírus dentro de casa não tem dúvida. Tem, a gente está lutando com o invisível, né? Com o desconhecido. Bom seria se não precisasse passar por isso para levar mais a sério, né, as recomendações. Mas eu espero que outras pessoas consigam não precisar passar por isso. Que fale com seus parentes pelo celular, né, com outras pessoas, que ano que vem, se Deus quiser, a gente vai poder estar celebrando todo mundo junto em casa, ou, enfim, nas praias, em qualquer outro lugar. Há exatamente um ano, a Organização Mundial da Saúde emitia o primeiro alerta sobre uma pneumonia misteriosa notificada pelas autoridades chinesas lá na cidade de Wuhan.
De lá para cá, o mundo acompanhou a evolução assustadora dos casos e mortes. Aqui no Brasil, nós fechamos 2020 com quase 195 mil óbitos. O Fábio Turci traz para a gente agora os dados atualizados pelo consórcio de órgãos de imprensa. Boa noite para você, Fábio. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. Nós preparamos vários gráficos para mostrar a evolução da Covid-19 no Brasil desde o começo da pandemia. As linhas do tempo mostram um avanço rápido da doença no país. Começamos com a linha de casos confirmados. Do primeiro caso registrado no Brasil no dia 26 de fevereiro, até atingirmos 1 milhão de casos em 19 de junho, foram quase 4 meses. Foi o período mais restritivo de circulação de pessoas, quando os brasileiros mais ficaram em casa. Depois, em menos de um mês, 16 de julho, chegamos a 2 milhões de casos. Na sequência, levamos perto de um mês para chegar aos 3 milhões em agosto e mantivemos essa média de tempo. Em setembro, atingimos 4 milhões, em outubro, 5 milhões. De 5 para 6 milhões, levamos mais de 40 dias. Foi quando a transmissão desacelerou e parecia que a situação poderia ficar sob controle. Mas não conseguimos manter esse ritmo. Em menos de um mês, atingimos 7 milhões de diagnósticos positivos de Covid. Agora, a linha do tempo das mortes por Covid no Brasil. No dia 17 de março, 20 dias depois do primeiro caso, o Brasil teve também a primeira morte. Quase 3 meses depois, chegamos à marca de 50 mil vítimas da doença. Depois disso, o número de mortes deu um período bem mais curto. Em cerca de 2 meses, chegamos a 100 mil e em mais 2 meses, 150 mil. Aí tivemos uma desaceleração. Foram 2 meses e meio para chegarmos aos quase 195 mil mortos de agora. Fica muito evidente essa evolução quando a gente vê, né, Turci, a trajetória dessa linha. Média móvel, né, Renata, que é esse indicador que nós temos usado todos os dias aqui no JN. É uma média calculada ao longo de 7 dias. E por que ela é importante? Nos fins de semana, os serviços de saúde trabalham em esquema de plantão e acabam não registrando todos os casos que dão entrada. Alguns casos dos fins de semana só são contabilizados quando o expediente volta ao normal, a partir da segunda-feira. Isso distorce os números. E a média móvel corrige isso. Aqui nós vamos explorar o que aconteceu com a média móvel de casos desde o início da pandemia no Brasil. O gráfico mostra uma subida até o começo de junho, quando tínhamos 25 mil casos por dia, em média. Aí fomos subindo como degraus de uma escada, né? A gente vê bem aqui. Fomos para o patamar de mais de 30 mil casos e depois para mais de 40 mil casos por dia, em média, em julho e agosto. Aí a média foi caindo, veio caindo aqui, até chegar ao menor patamar da pandemia em novembro, 16 mil novos casos por dia. Depois, os números voltaram a subir e registramos na semana passada mais de 47 mil casos, voltando ao patamar mais alto que tínhamos registrado lá no meio do ano. Agora vamos acompanhar a evolução da média móvel de mortes. O gráfico mostra uma subida bem rápida, né? Bem clara aqui, e em menos de 2 meses depois do começo da pandemia, passamos dos 900 mortos por dia, em média, pela primeira vez. Diferentemente do que aconteceu em outros países, onde a subida foi rápida, mas a queda também, aqui no Brasil ficamos nessa média altíssima de 900 mil mortes diárias durante 3 meses, o chamado platô. A queda foi bem devagar, como a gente vê aqui, até atingirmos a média móvel de 319 mortes por dia em novembro. Só que aí voltou a subir e, de novo, passamos das 700 mortes diárias em dezembro. Tá, assim a gente conseguiu ver, então, a evolução da pandemia nesses últimos 10 meses. Vamos ver agora como é que a pandemia se registrou nas últimas 24 horas? Isso, Renata. Olha, de ontem para hoje, o Brasil registrou 1.036 mortes. É o terceiro dia seguido com esse número acima de 1.000. O número total de pessoas que não resistiram à Covid já chega a 194.976. Nas últimas 24 horas foram confirmados 55.811 novos casos da doença e o total é de 7.675.781.
Hoje, na média, o Brasil registra 35.907 novos casos por dia, 23% a menos na comparação com a média de 2 semanas atrás. Isso representa queda na média de casos. Já a média de mortes está em 706 por dia, é 6% a menos quando a gente compara com a média de 14 dias atrás, e essa diferença é considerada estabilidade. Agora, no mapa, a gente vê como a pandemia evolui pelo país. Hoje, 9 estados estão com alta na média de mortes. São eles Acre, Amazonas, Amapá, que ontem estava na estabilidade, Pará, Rondônia, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os maiores aumentos foram registrados no Amazonas e em Alagoas. Agora, em amarelo, com estabilidade, estão o Distrito Federal e 12 estados: Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, toda a região sudeste, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em azul, com queda na média de mortes, estão hoje 5 estados: Tocantins, Roraima, Ceará, Goiás e Paraná, que ontem registraram estabilidade. As maiores quedas foram no Ceará e em Goiás. Fábio Turci também preparou para a gente, né, Fábio, a evolução da pandemia, de altas e de quedas nos estados ao longo dos meses. Mostra para a gente então, Fábio. Isso, Renata. A gente lembra, né, que o consórcio de veículos de imprensa começou a divulgar os dados no dia 9 de julho. E o gráfico que nós vamos mostrar agora mostra, desde então, a quantidade de estados brasileiros que registraram alta na média móvel de mortes. A gente começou com 10 estados registrando alta nessa média e seguimos uma trajetória de queda até registrarmos apenas um estado em setembro. Aqui, ó, bem baixo na curva. Quanto menos estados, melhor. Até meados de novembro, ficamos com, no máximo, 10 estados brasileiros em alta, nesse período aqui. Mas aí, com oscilações, atingimos o pico de 22 estados agora em dezembro. E tivemos uma diminuição aí nesses últimos dias. Por outro lado, mostramos aqui os estados brasileiros com queda nas mortes. Quanto mais, melhor. A oscilação nesse gráfico é bem maior. Começamos com 6 estados aqui, aí subimos até termos 19 dos 27 estados brasileiros com queda nas mortes, isso foi em setembro e também em outubro, né? Uma ótima notícia. Mas agora, em dezembro, nós ficamos boa parte do mês com menos do que 5 estados em queda, o que é um dado preocupante. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Fábio. É muito importante, né, a gente conseguir ver os gráficos que ajudam a gente a entender a evolução que está acontecendo no país nesse momento. Muito obrigada. Então, e esse trabalho especialíssimo feito pelo Fábio Turci, pelo nosso time lá em São Paulo, ele é todo municiado por números. Quer dizer, os gráficos, eles representam os números que são apurados. Só que é importante não esquecer que todos esses números são os oficiais. Quer dizer, são os números que retratam os casos e as mortes registrados como Covid-19. Portanto, ficam de fora todos aqueles brasileiros que adoeceram e se curaram sem saber que pegaram coronavírus. Também não são computados os que perderam a vida na pandemia sem um diagnóstico fechado de Covid. E muitas dessas omissões se devem aos apagões de informação na estrutura pública de saúde. Quando um paciente chega às unidades básicas de saúde de Betim, na Grande BH, os médicos já conhecem todo o histórico de atendimento dele. Os medicamentos que aquele paciente usa, todas as consultas que foram realizadas, se houve alguma visita domiciliar, se houve alguma intercorrência de algum tratamento. No prontuário eletrônico já tem tudo no sistema de uma maneira assim muito organizado, né? E facilita, né, a conduta médica todo dia. Hoje, 2/3 das equipes de atenção básica da rede pública de saúde do país, cerca de 30 mil, têm acesso ao prontuário eletrônico do cidadão, um banco de dados nacional com informações dos pacientes do SUS. Outras 15 mil equipes ainda estão desconectadas. A implantação do prontuário eletrônico nos grandes centros e nas maiores cidades tem sido menos difícil, mas nos municípios pequenos e mais isolados, o problema enfrentado é a dificuldade na conexão com a internet. A Cristina é agente de saúde em Nova União.
Ela poderia estar fazendo o atendimento com um tablet e transmitindo a informação em tempo real para o Ministério da Saúde. Mas, por enquanto, ela ainda continua trabalhando só com papel e caneta na mão. No município de 6.000 habitantes, faltam computadores nos consultórios. Os que foram doados pelo governo federal já não servem mais. Essas máquinas aqui são as que vieram em 2015 para o sistema do SUS e já estão com defeito, né? O governo federal anunciou a liberação de 430 milhões de reais para ajudar os municípios a implantar o sistema, que deveria estar pronto desde 2016. Quando se tratava de atenção primária de saúde, nós já estamos engatinhando nesse setor do Brasil. Nova União vai receber verba para comprar computadores e tablets. Ainda assim, segundo o prefeito, falta o principal. A grande dificuldade nossa é a conexão. Então, as cidades menores, as cidades do interior principalmente, têm essa dificuldade de conexão e é uma situação que não é fácil de ser resolvida pela prefeitura, né? Então, a gente depende de outras questões acima disso. Melhorar a qualidade da internet é o único jeito de ficar livre dos velhos arquivos de papel. Dessa forma, a gente corre um grande risco. Eu creio que se chegasse para a gente, o serviço ia ficar mais complexo, né? Assim, uma coisa mais bacana. A Anatel informou que todos os municípios brasileiros possuem pelo menos um acesso de banda larga, que a obrigação das operadoras é oferecer no mínimo a tecnologia 3G e que a oferta da tecnologia 4G só passa a ser obrigatória em municípios com mais de 30.000 habitantes. O Ministério da Saúde declarou que repassou 9 milhões de reais para melhorar o acesso dos municípios à internet, mas que apenas 3 milhões foram de fato usados e que planeja repassar mais 11 milhões de reais no ano que vem. Nós não conseguimos contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia, nem por telefone, nem por e-mail. Nesse momento da pandemia no Brasil, as atenções se concentraram sobre um determinado órgão público de uma forma inédita, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Criada em 1999, a agência regula, controla e fiscaliza serviços e produtos que implicam risco à saúde. Aí estão, por exemplo, alimentos, cosméticos e medicamentos. A pandemia botou a Anvisa no olho do furacão. Enquanto a ciência se dedica à cura e à busca de imunizantes para conter o coronavírus, a agência funciona como um filtro. Só pode deixar passar o que for eficiente e seguro. Neste momento, a expectativa dos brasileiros é para as vacinas contra a Covid. E as palavras de ordem são registro e uso emergencial. E quem bate o martelo é a Anvisa. Mais de 40 países já começaram a vacinar seus cidadãos. Aqui no Brasil, a previsão do governo é que, na melhor das hipóteses, a gente ainda tenha que esperar pelo menos mais 20 dias. A autorização para uso emergencial, que seria a opção mais rápida e está sendo adotada na maioria dos países, aqui ainda não decolou. No início desta semana, a Pfizer criticou as exigências da Anvisa para esta modalidade. Disse que seria mais rápido optar pelo registro definitivo. A agência recuou, alterou 2 regras do pedido de uso emergencial e flexibilizou a que exigia o número de vacinas prontas. Em vez de informações sobre a quantidade de produto acabado disponível e cronograma de disponibilização ao país, agora a agência exige informações sobre a previsão da quantidade de produto acabado disponível para importação e ou disponibilização. A outra alteração foi no termo de consentimento para o uso emergencial de vacina. Antes, não havia detalhes. Agora, a Anvisa sugere utilizar o modelo disponibilizado pelo governo do Reino Unido ou outro modelo desenvolvido pela empresa. Em entrevista à Globo News, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, reconheceu o trabalho das agências estrangeiras e disse que a Anvisa trabalha com padrões internacionais. O que a gente colocou ali como requisito de autorização de uso emergencial são orientações
e de forma alguma são requisitos que são mais rigorosos do que os aplicados nos outros países, né? Principalmente dos países altamente regulados, como FDA e EMA. Esses requisitos são baseados nessas discussões que foram feitas entre a Anvisa e outras agências reguladoras e são aquelas informações mínimas para demonstrar segurança, eficácia e qualidade. E tentou tranquilizar os brasileiros. Primeiro, eu queria responder deixar muito claro isso, né? Que essa informação de que a Anvisa ela não está parada e nem atrasando qualquer processo de vacinação, porque essa é uma pergunta que tem me feito muito minha família também, assim, mas a Anvisa não está liberando, a Anvisa está parada, não está fazendo nada. Primeiro, né, a gente, nessas 2 semanas, Natal e agora, né, nessa semana depois do Natal, a gente trabalhou intensamente fazendo essas reuniões com as empresas, verificando com eles se eles tinham alguma informação que não estavam clara, o que eles precisavam para viabilizar a submissão, mas o fato até o momento, não temos nenhum pedido, nem de autorização de uso emergencial e nem de registro de vacina. Os secretários de saúde dos estados estão preocupados com prazos. Hoje tiveram uma reunião com a agência. Os secretários de todo o país manifestaram a sua preocupação com a demora em a Anvisa conseguir conceder os registros de emergência e definitivos para o emprego das vacinas. Manifestamos a nossa preocupação em termos vacinas sendo produzidas no país e não podermos utilizar na população brasileira. Tanto a direção quanto os técnicos foram solidários às nossas preocupações para poder tornar esse processo regulatório mais acelerado. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina desenvolvida em parceria pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. Ao atribuir essa espécie de selo de qualidade, a OMS pretende facilitar o trâmite de aprovação da vacina em países que ainda não fizeram isso. E, segundo a OMS, também ajuda a garantir o acesso dos países mais pobres às vacinas contra o coronavírus. A China aprovou o uso da vacina de Covid da farmacêutica Sinopharm. Os chineses já estão sendo imunizados em caráter emergencial com outras vacinas, mas essa é a primeira aprovada para uso geral. Ontem, a Sinopharm divulgou que os resultados preliminares da fase 3 de testes indicaram 79% de eficácia. Ao todo, 5 vacinas chinesas estão na última fase de testes clínicos. A da Sinopharm não é testada aqui no Brasil. A da Universidade Britânica de Oxford é outra vacina que já apresentou resultados positivos. E essa já está em fase final de testes por aqui. A Ariana é dentista e trabalha em um hospital em São Paulo. Decidiu se voluntariar para a vacina da Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, depois de ver o sofrimento dos pacientes contaminados pelo coronavírus. Quando apareceu a oportunidade de me voluntariar, eu vi como a esperança, né, para esse fim dessa pandemia. Eu estava cansada já, eu estou cansada já dessa realidade, né, de perder meus pacientes, eu tô com saudade da minha família. Eu não vejo a hora. Eu vi na vacina uma luz no fim do túnel, então eu queria que isso acabasse logo. Eu acho que é uma esperança. A Ariana está sendo monitorada pelo laboratório desde julho, quando tomou a primeira dose. Já teve 2 gripes. Tô bem, graças a Deus. Acredito que era um caso de sinusite mesmo, uma gripe mesmo forte, mas não passou disso. Denise também é da área da saúde e tomou a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca em junho e a segunda em setembro. Até agora não teve nenhuma complicação. Desde que tomei, não baixei a guarda em nenhum momento, é porque estamos trabalhando permanentemente. A minha ação é sempre a proteção minha e das pessoas das quais eu tenho contato. Ontem, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a autorizar o uso emergencial da vacina. Horas depois, nossa vizinha Argentina também anunciou a aprovação. Segundo a coordenadora dos testes da vacina da Oxford, aqui no Brasil, 70% das pessoas com mais de 18 anos que receberam a primeira dose conseguiram ficar protegidas da Covid. É muito bom
é que já a partir de uma dose, ela já começa a proteger. E protege também ao redor de 70%. E com 2 doses, nós teríamos uma proteção mais prolongada. A outra coisa importante ressaltar, nenhuma pessoa vacinada com a vacina contra o Covid, Chadox, foi internada ou teve doença grave. Então, este é um dado importantíssimo. Ela protege muito contra formas graves e contra internações. A vacina também é fácil de ser transportada e distribuída a uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Isto é, num refrigerador, numa câmara de vacina comum, utilizado no Programa Nacional de Imunizações. Tá? Então, tem a nossa cara, não foge das nossas características. Aqui no Brasil, a Fiocruz é parceira da Universidade de Oxford e vai receber a tecnologia para produzir a vacina. Pelo acordo com o governo federal, serão 100 milhões e 400 mil doses em 2021, sendo 30 milhões ainda no primeiro trimestre. A AstraZeneca enviou à Anvisa os últimos dados clínicos da fase 3 na semana passada e espera encaminhar até 15 de janeiro todos os documentos necessários para receber a autorização de uso emergencial. A Anvisa informou que vai utilizar os documentos já submetidos de forma contínua para análise. Amanhã, 1º de janeiro, vão tomar posse os prefeitos eleitos em todo o país. Mas em Goiânia, a cerimônia vai ser diferente. O novo prefeito, Maguito Vilela, do MDB, está internado em São Paulo por causa de complicações da Covid. Nesse centro de eventos da Universidade Federal de Goiás, tudo pronto para posse. As cadeiras estão separadas com 1,5 metro a 2 metros de distância. Ninguém dentro do evento vai poder movimentar essas cadeiras, vai ter aviso no telão. Pela primeira vez, a cerimônia não terá a presença do eleito. Maguito Vilela está internado há quase 3 meses com complicações da Covid. Já passou por cirurgia para conter uma hemorragia nos pulmões e foi entubado 2 vezes. Foi eleito no segundo turno sem saber que havia sido o candidato mais votado no primeiro. Na época, ele estava entubado e sedado. Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Goiânia autorizou Maguito a tomar posse como prefeito por videoconferência, sem que fosse preciso deixar o hospital. Mas os médicos desaconselharam essa alternativa para preservar a intimidade do novo prefeito, e a imagem não será transmitida. Na UTI, com quadro clínico estável e sedação leve, ele será empossado com uma assinatura eletrônica e sem juramento. Na cerimônia em Goiânia, o vice Rogério Cruz, do Republicanos, receberá o cargo do atual prefeito e ficará interinamente até a recuperação de Maguito Vilela. O prefeito eleito estará do hospital se comprometendo com a posse e logo em seguida apresentando aí o seu pedido de licença até que possa se recuperar plenamente e assumir a gestão de fato aqui da prefeitura. A seguir, o comerciante que dezenas de mulheres acusam de estupro em Minas já respondia a processo por esse crime. E os ingleses reverenciam o maior vencedor da história da Fórmula 1.
Grêmio e Palmeiras vão decidir a Copa do Brasil de 2020. Em tempos de pandemia, a mais recente e, digamos, segura forma de ficar perto do ídolo é pelas lives. Isso vale para o futebol. E como vale? Em meio a essa comemoração tecnológica, a final da Copa do Brasil tem um encontro marcado com o passado. Um clássico retrô, com um jeitão, anos 1990. Grêmio e Palmeiras fizeram grandes duelos naquela época. Em Libertadores e Copa do Brasil, Paulo Nunes sentiu a emoção de estar dos dois lados quando era atacante. Duas equipes gigantescas no futebol nacional e mundial. Duas equipes vitoriosas, que entram ano a ano buscando títulos. Rivalidade à flor da pele e que tiveram grandes embates, né, na década de 90. Atualmente, pela Copa do Brasil, os times fizeram valer a tradição na semifinal. Eliminaram dois rivais que nunca conquistaram o torneio. Pentacampeão, o Grêmio passou pelo São Paulo após vencer em casa e empatar no Morumbi. O Palmeiras, que já foi campeão 3 vezes, superou o América Mineiro em Belo Horizonte. Então é um jogo que o detalhe vai decidir. Não há favorito, decisão é aberto, mas eu posso te garantir, um grande jogo. Curtir uma classificação, uma vaga na final. Um sentimento que não muda, seja nos anos 90 ou no finzinho de 2020. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Vasco. Ele chega para substituir o português Ricardo Sá Pinto, que foi demitido há 2 dias. Luxemburgo já dirigiu o Vasco no ano passado. Demorou, mas finalmente o piloto Lewis Hamilton foi condecorado com o título de Cavaleiro do Império Britânico. Uma senhora temporada não poderia acabar de outro jeito. A partir de hoje, ele atende pelo nome de Sir Lewis Carl Davidson Hamilton. A honraria não é tão comum entre ídolos do automobilismo. Apenas Jack Stewart, Jack Brabham e Stirling Moss tinham se tornado cavaleiros da Rainha Elizabeth II até então. E mesmo assim, todos depois da aposentadoria. Lewis Hamilton tem 35 anos e continua em ação. O prêmio foi por serviços prestados aos esportes a motor. Com 95 vitórias, 7 títulos, não dá para contestar. Mas a força do discurso contra a desigualdade racial, social e de gênero também teve impacto na escolha para a segunda maior condecoração para cidadãos da Comunidade Britânica de Nações. Mesmo num país em que o preconceito ainda faz muita gente virar as costas para ele, como o próprio Hamilton disse nessa entrevista ao Jornal Nacional em outubro. Frequentemente eu ouvi a frase, volte para o seu país. A pressão começou com um integrante da Câmara dos Lords do Reino Unido. Logo depois, o governo britânico entendeu a importância de reconhecer tudo o que Lewis Hamilton fez pelo país em 2020. E o próprio primeiro-ministro Boris Johnson agiu diretamente para que o piloto recebesse o título de Cavaleiro da Rainha. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 deve estar orgulhoso de fazer parte da lista anunciada hoje. Ela nunca teve tanta diversidade étnica em mais de 100 anos de história da premiação. Ao todo, foram 1.239 títulos distribuídos em 5 categorias diferentes. Pelo menos 14% de minorias étnicas, como Ravi Banu, de origem sul-asiática, premiado pelo trabalho comunitário com pessoas em situação de rua e pelo auxílio aos profissionais da área de saúde antes e durante a pandemia. Agora, ele também é um membro da Ordem do Império Britânico, título que o Hamilton já tinha desde 2008. Para subir uns degraus e virar Sir, basta seguir o exemplo das pistas. Não do piloto supercampeão, mas do cidadão inglês disposto a estender a mão aos outros, mesmo lá do topo do mundo. O comerciante acusado de abuso sexual por dezenas de mulheres já responde a um processo por estupro. Ele me pediu para experimentar o vestido. Na verdade, ele nem pôs. Eu fiquei sem ter como negar. E aí, muito rápido, ele entrou dentro do provador e me pegou pelo braço, pelo cabelo e me fez ficar de joelho. E aí ele queria que eu fizesse sexo oral nele. Eu consegui esquivar o braço dele e ir embora. A jovem afirma que o ataque aconteceu há 2 anos, quando ela tinha 18 anos, numa entrevista de emprego. Ela denunciou Cleidson Fernandes, que virou réu em 2019 por estupro.
A primeira audiência estava marcada para novembro, mas foi cancelada por causa da pandemia. Cleidson responde ao processo em liberdade. Nos últimos dias, as denúncias contra ele se multiplicaram nas redes. Já são mais de 50 relatos de mulheres que dizem ter sido vítimas de abuso e estupro pelo comerciante. Oficialmente, a polícia investiga queixas de pelo menos 7 vítimas que apontam a loja do comerciante neste shopping como o local onde a maioria dos crimes teria sido cometida. A loja está fechada desde que as denúncias surgiram. A administração do shopping disse que um parente de Cleidson entrou em contato informando que irá encerrar as atividades nos próximos dias. Ontem, a advogada do comerciante deixou o caso alegando razões particulares. Nós não conseguimos falar com o empresário. Vizinhos confirmaram que Cleidson mora nesta casa na região nordeste de BH. Hoje à tarde tinha gente no local, mas ninguém nos atendeu. A primeira denúncia contra o comerciante é de 2017. Uma jovem disse que também foi assediada numa entrevista de emprego. A justiça arquivou o caso por falta de provas, mas outras mulheres continuam lutando para que ninguém tenha que passar por isso no futuro. Quando eu resolvi falar, eu fui questionada se realmente foi verdade. Eu fui questionada se a culpa não tinha sido minha. Nós que temos que criar provas para dizer que realmente aconteceu aquilo conosco. É um machismo que está na cultura, infelizmente. Em Lages, na região serrana de Santa Catarina, a polícia procura Patrick Luiz de Abila Bacim, de 31 anos, por duplo feminicídio. Ele é suspeito de esfaquear e matar a mãe, Terezinha Bacim, e a irmã, Priscila. O crime foi ontem à noite na casa em que moravam. Uma tia encontrou os corpos hoje cedo. A seguir, a adaptação das festas de Réveillon por causa da pandemia. Neste 31 de dezembro de 2020, quase todo mundo teve aquela sensação de estar se livrando de um peso, mesmo que tenha sido só uma sensação ilusória, porque a chegada do Ano Novo precisou ser bem diferente da festa habitual. Uma virada de ano silenciosa em quase toda a Europa. Também para quem se despediu, como o Reino Unido, que saiu definitivamente da União Europeia.
O ministro da Saúde britânico pediu que todos ficassem em casa e que assumissem a responsabilidade de evitar a disseminação da Covid-19. Na França, 100 mil policiais foram para as ruas impor o toque de recolher. Em Moscou, na Praça Vermelha, não houve comemoração. Também em Roma não teve multidão na Piazza del Popolo, nem gente mergulhando no Tibre. Toda a Itália está em isolamento nacional, com toque de recolher das 10 da noite às 6 da manhã. Os mortos no mundo pela Covid são mais de 1.800.000, os infectados 83 milhões. A Europa segue vacinando em massa. A primeira-ministra alemã Angela Merkel declarou que este ano foi o mais difícil de toda a sua trajetória política. Ela está cumprindo o 4º mandato. A voz equilibrada que em 15 anos trouxe bom senso e segurança à política europeia criticou os que negam os perigos da Covid. Posso imaginar o quanto deve ser amargo para aqueles que perderam parentes ainda ter que lutar contra os que negam o vírus. No Vaticano, o Réveillon também foi de recolhimento. O Papa Francisco não vai celebrar a missa de Ano Novo amanhã na Basílica de São Pedro. Está com dor no nervo ciático, o que provoca muita dificuldade para andar. Aos 84 anos, foi a primeira vez que Francisco cancelou compromissos importantes por razões de saúde. Uma imagem que encantou o velho continente veio do céu da Escócia, onde uma rena voadora, criada por um enxame de drones, conduziu os europeus ao novo ano, convidando a todos a virar a página de um dos piores anos de sua memória recente. Que imagem bonita. Linda. O ano nem merecia uma imagem tão bonita. Mas a esperança faz a gente... É um alento. Em Nova York, a tradição também foi vencida pela pandemia. Quem chegou perto quis registrar. A Times Square quase vazia no último dia do ano. John diz que é mais um momento histórico de 2020. O Réveillon tradicionalmente é assim, com uma multidão. Neste ano, até os preparativos envolveram menos gente. O Danny diz que foi preciso se adaptar e fazer funcionar. E nos testes deu tudo certo, com papel picado e com a bola iluminada que desce do topo de um prédio à meia-noite. O Jeffrey comemorou. Estamos prontos para nos livrar de 2020 e entrar em 2021. 39 convidados especiais vão representar os heróis deste ano. Trabalhadores essenciais da linha de frente de combate à Covid. Respeitando medidas como distanciamento, o uso de máscara, eles vão acompanhar a contagem regressiva e os shows aqui na Times Square. Entre eles, a enfermeira Sandra Lindsay, a primeira pessoa vacinada contra a Covid nos Estados Unidos. 11 artistas vão se apresentar neste palco. Atrações como Jennifer Lopez e a cantora brasileira Anitta. No ano passado, a Wendy e a filha estavam aqui, na hora da virada. Neste ano, vão assistir em casa e estão animadíssimos. Na Austrália, a festa foi restrita. Proibiram espectadores na Baía de Sydney, que tem uma queima de fogos famosa. O governo sugeriu que a população assistisse pela TV ou pela internet. E quem viu de casa também precisou seguir as recomendações. Reuniões de no máximo 5 pessoas. A Nova Zelândia saudou a chegada de 2021 com poucas restrições. Em Auckland, centenas de pessoas acompanharam o show de fogos e luzes da Sky Tower. É o ponto turístico mais famoso do país. A Nova Zelândia é um dos poucos países considerados livres da pandemia do coronavírus, com menos de 2.200 casos e 25 mortes. Vamos ver a previsão do tempo para o primeiro dia do ano novo. Eliana Marques conta pra gente. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para o Bonner e boa noite a todos vocês. Olha, o ano novo começa com frente fria que está avançando hoje do sul aqui para o sudeste e até amanhã à noite chega ao Rio de Janeiro. 2021 vem com risco de temporal, principalmente nessas áreas, entre o norte do Maranhão e o leste do Amapá, no oeste do Amazonas e do Acre, no sul de Mato Grosso e de Goiás
e principalmente de Mato Grosso do Sul até parte do Sudeste. O maior risco de tempestade com chuva volumosa está nessa faixa vermelha entre o litoral do Paraná, de São Paulo e até a divisa com o Rio de Janeiro. A chuvarada aqui está relacionada com o avanço da frente fria. E a chuva que vem, somada com a chuva dos últimos dias, ameaça essas regiões, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. É aqui que alagamentos, inundações e deslizamentos podem ocorrer. Atenção especialmente a quem está na região de Paraty, no sul fluminense, também no litoral paulista, onde fica Santos, e na região de Paranaguá, no litoral paranaense. Nesses locais são esperados grandes volumes de chuva, entre 50 e 70 milímetros. E na capital fluminense também vai ser um começo de ano muito chuvoso. Em São Paulo e em Belo Horizonte, menos chuva, mas com risco de temporal também. E um refresco no calorão aqui em São Paulo, máxima de 25 graus amanhã, Renata. E onde vai ter sol? Olha, 3 capitais têm previsão de tempo firme o dia todo amanhã. Porto Alegre com máxima de 28 graus, Salvador com 32 e Aracaju com 30 graus. Mas a área com sol em tempo integral é muito maior. Começa no sertão do Rio Grande do Norte, vai até a divisa do Tocantins com Goiás, inclui também o norte de Minas e nada de chuva ainda que olha do oeste do Paraná até o sul de Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul. O 1º de janeiro tende a ser um pouco mais quente em Palmas, onde a máxima pode chegar aos 37 graus, e menos abafado em Florianópolis, com máxima de 25 amanhã. Já Curitiba terá um friozinho nos próximos dias. Sábado, máxima de 21 graus e na segunda-feira, mínima de 14 em pleno verão. Um feliz ano novo a todos vocês, a vocês aí no Rio também, e até amanhã, Renata e Bonner. Você também, Diana. Feliz ano novo. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Nessa virada de ano, cidades brasileiras que se habituaram a festas com multidões vão estar diferentes. O Jean Ralph mostra pra gente agora como é que está a capital de Santa Catarina. Boa noite, Ralph. Boa noite, Renata. Bonner, nós estamos na Avenida Beira-Mar Norte, onde normalmente milhares de pessoas se reúnem para comemorar, mas nesse ano, claro, vai ser diferente, sem shows, sem queima de fogos. A avenida, o trânsito não foi interrompido na avenida, o trânsito mesmo foi interrompido nos bolsões de estacionamento que foram fechados pela Guarda Municipal para evitar aglomerações. Já em Balneário Camboriú, a Prefeitura também cancelou a queima de fogos, e na Praia Central, onde foi proibida a montagem de tendas e barracas. As duas pontas da praia, onde muitas pessoas costumam se reunir, foram fechadas. Agora nós vamos a Fortaleza com o Alessandro Torres. Aqui em Fortaleza, o aterro da Praia de Iracema, que é um ponto tradicional de uma das maiores festas de Réveillon do país, foi bloqueado hoje pela Prefeitura para evitar aglomerações. A avenida aqui ao lado também foi interditada e grades estão cercando todo o espaço para impedir o acesso ao local. Essa aqui é a região dos hotéis, sem o atrativo dos shows, dos fogos. A gente vê que alguns turistas estão circulando pelas ruas que estão bem policiadas, mas tudo sem aglomeração, e é assim que eles devem recepcionar o novo ano. Agora, por conta de um decreto estadual em todo o Ceará, bares e restaurantes estão fechados, só podem abrir, aliás, até às 10 horas da noite, e o bloqueio aqui vai até às 2 horas da madrugada. Salvador também tem uma noite bem diferente, não é mesmo, Mauro Cheta? Oi, Alessandro, nós estamos na Praça Cairu, centro de Salvador, pertinho do pier, onde será realizada uma queima de fogos de 8 minutos na virada do ano, mas sem público. Barreiras foram montadas aqui perto justamente para impedir que as pessoas cheguem até a praça. Esse show pirotécnico vai poder ser visto de vários locais da cidade e também ao vivo pela internet em canais oficiais da Prefeitura. Também vai haver queima de fogos em outros 19 pontos de Salvador, mas os locais não foram divulgados pela administração municipal para evitar aglomerações. No fim da tarde, a Prefeitura também fechou os acessos à Barra, um dos bairros mais turísticos da cidade, onde milhares de pessoas costumam se reunir para festejar o Ano Novo. E agora a gente vai sobrevoar São Paulo com a Patrícia Falkowski.
Oi, Mauro, boa noite para você e feliz ano novo para todos que nos acompanham aqui no JN. A gente está nesse momento sobrevoando a Avenida Paulista, tradicionalmente palco da festa da virada aqui na capital paulista, e esse ano está assim, diferente, liberada para os carros, mas com uma movimentação bem tranquila, já que o evento foi cancelado e não vai ocorrer. A prefeitura também cancelou a queima de fogos aqui na cidade, justamente para evitar aglomerações. No último Réveillon, para se ter uma ideia, 2 milhões de pessoas se reuniram aqui na Paulista para acompanhar os shows da festa da virada. A gente sabe que tudo isso é para a segurança de todos, uma passagem de ano diferente, cada um na sua casa, mas certamente também com esperança de dias melhores. Então, aqui na Avenida Paulista vai ser desse jeito, a gente não vê nenhum bloqueio, tudo bem tranquilo nesse momento, justamente, né? Porque é um momento que as pessoas sabem que tem que ficar cada um na sua casa, então tá desse jeitinho que a gente está acompanhando. E agora a gente vai ao Rio de Janeiro com as informações da Fernanda Grael. Boa noite, Fernanda. Olá, Patrícia, boa noite a todos. Eu estou aqui na praia de Copacabana, onde tradicionalmente acontece a festa de Ano Novo mais famosa do Brasil. E o cenário que a gente tem aqui hoje é impensável para um dia 31 de dezembro de qualquer ano, exceto esse de 2020, marcado pela pandemia. A areia da praia e o calçadão estão vazios. A prefeitura cancelou a queima de fogos, os shows e proibiu festas na praia. Atendendo ao apelo das autoridades, as pessoas ficaram em casa, pelo menos por enquanto. Às 8 da noite, o transporte público na região da Orla parou de funcionar. 54 pontos de bloqueio foram montados nos acessos a toda a Orla do Rio. Só moradores e hóspedes podem entrar de carro. Tudo isso para evitar aglomerações. Vamos deixar para comemorar no ano que vem com vacina. Uma virada de ano em segurança e em paz. Feliz Ano Novo a todos. Feliz Ano Novo a vocês, Bonner e Renata. A você também, Fernanda. Tudo isso que a gente quer, né? Paz e segurança e saúde. Enfrentar o ano novo que vem por aí. Isso aí, prudência. Olha, em Belém, um ritual herdado dos indígenas faz parte dos preparativos para a chegada do ano novo. Chega, minha linda, vem cá, meus amores. A gente não poder abraçar, não poder pegar, não poder beijar, entendeu? Muito difícil. Os hábitos mudaram para espantar o coronavírus, mas não abalaram uma tradição que vem dos índios. Em Belém, quem tem o costume de se perfumar para atrair boas energias, sempre vem buscar o banho da virada no mercado do Ver-o-Peso. Pra mim, isso carrega muita axé, muita alegria, muita coisa boa, muita renovação pro ano que vai chegar de 2021. Tem que limpar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho e também o nosso corpo. Em um ano difícil, essas dezenas de ervas que vêm da floresta servem para renovar a esperança, fortalecer a fé e agradecer pelo que passamos a valorizar mais na pandemia, a vida. A saúde é o principal desse 2021. Tive uma perda na família e tive uns primos que ficaram doentes, mas graças a Deus se recuperaram bem. Patrícia adoeceu em março, voltou para a barraca de ervas esta semana e ainda sofre com as sequelas da Covid. E muito. Eu não desejo para ninguém. Entendeu? Então, se eu tô até aqui é porque Deus permitiu. O banho simboliza a crença em uma nova chance. É para tomar antes da meia-noite. E alguns pedidos concentram os desejos de todos os brasileiros. Com banho a gente vai só chamar coisa boa. Uma delas vai ser essa vacina que vai chegar rápido, se Deus quiser. Que a gente saia dessa, todos nós, com muita saúde, né? Que eu acho que isso daí é importante para a gente continuar a nossa vida e que seja um ano melhor para todos nós. Feliz 2021! É isso. O Jornal Nacional está encerrando essa última edição do ano, né? Com os votos, claro, de muita saúde para todo mundo e que a ciência e o bom senso triunfem em 2021. Boa noite. Feliz Ano Novo. Boa noite e até amanhã.